Tá gravando, tá, pessoal? Vamos iniciar então a nossa última aula. Essa primeira parte a gente vai terminar a teoria que a gente começou ontem sobre o desenvolvimento da forma fraca a partir da equação governante. No caso da equação governante que descreve o nosso problema mecânico, tá? Em caso particular para a gente não vai considerar simplesmente análises estáticas ou quase estáticas, em que a força ela não provoca vibrações. Caso contrário, se ela provocasse vibrações, aquela equação que eu desenvolvi ontem, né? Essa aqui, ó. Deixa eu ver como que eu vou escrever aqui. Sim, né? Esse aqui eu acho que eu esqueci de colocar ontem, né? Na onda divergente. O sigma mais o B. Tinha feito assim, né? Isso aqui tava como vetor, isso aqui também. Isso aqui é uma matriz, né? Um vetor, vetor. E eu tava falando que isso aqui era igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero para o problema estático ou quase estático. Para o problema dinâmico, pessoal, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda com relação ao tempo do deslocamento, né? A gente escreve de forma compacta assim, né? Mas é isso aqui, ó. Derivada segunda do deslocamento com relação ao tempo, tá? A massa aqui também, na verdade, a gente coloca só o ρ. É a massa mesmo, né? Mas o ρ é quilos por metro cúbico. Depois, quando a gente integra ao longo do volume, né? Ele fica saindo em termos do ρ aqui. Mas no nosso caso, esse termo não existe, porque a aceleração vai ser zero, tá? Isso não vai provocar nenhum tipo de é, movimento pra gente. Vai ter o deslocamento, mas não vai ter uma aceleração. Não vai provocar uma aceleração ou nenhum tipo de vibração no nosso corpo. Então a gente vai partir dessa equação aqui, essa nossa equação de equilíbrio. Na verdade, são várias equações, né? Eu escrevi nesse formato, mas são duas equações para o 2D e três equações para o 3D. Então essas são as nossas equações de equilíbrio. E é a partir dela que eu vou achar a minha forma fraca. Lembrando, né, pessoal, também, expandir um pouquinho mais, que isso aqui são duas equações então. Né? Isso aqui são duas equações. Uma é assim, né? Deixa eu pensar como eu vou escrever isso aqui só. Fica assim, né? Sigma x, né? Ó, o vetor, mais b, que também é um vetor, e o divergente do vetor tensão em y, mais aqui não é bx. Aqui não é um vetor, o b é só bx e aqui embaixo é by. Isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é uma matriz, virou um vetor, isso aqui também era um vetor, né? Mas era o vetor do sigma xx, sigma y e tal xy. Que simplesmente é o vetor tensão, tá? Isso aqui seria uma versão vetorial do nosso tensor de tensão. Isso aqui é o vetor tensão. Eles são diferentes. E é daqui que eu vou partir, tá? Então, as duas equações, pessoal, qual que eu faço para achar a forma fraca, né? O que eu faço primeiro? Eu multiplico por W e depois eu integro ao longo do domínio, né? Então, escrever assim. Para o desenvolvimento da forma fraca, fazemos o seguinte, face. Vamos lá. Então eu vou pegar essa equação e vou multiplicar pelo W. No caso vai ser WX. A gente tem duas direções, tá? Uma em X, que é a horizontal, e outra em Y. E eu integro ao longo do meu domínio. Então vai ser assim, ó. Sigma X mais BX em DX é igual a zero. E eu faço o mesmo com a situação de baixo, né? Com esse outro equação de equilíbrio na direção Y. Então eu vou integrar ao longo do meu domínio e vou multiplicar toda a equação por WY, né?
Aí. Ficamos com essa equação aqui. Aqui não é dx, desculpa, tá, pessoal? Aqui é d gama. D ômega. D ômega minúsculo. D ômega minúsculo. Ao longo do domínio, né? Falei isso e depois escrevi outra coisa. Perfeito. Então temos essa expressão. Geralmente, pessoal, não tem muito segredo, pra ser sincero, pra converter de um lugar pro outro, né? Se você já sabe desenvolver a forma fraca lá pro seu problema hidráulico, que é escalar, os passos são os mesmos aqui pro esse problema vetorial de análise de tensão e deformação. Não vai ter uma mudança muito distinta entre eles, não, tá? Então, só vou separar os termos aqui, né? Isso aqui também posso escrever dessa forma. O que importa é esse termo aqui, né? Assim, ó. Ou eu também posso escrever, né? Só isolando, que eu quero colocar esse termo de um lado. O outro termo vai estar do mesmo lado, mas eu vou separar eles, ó. Então, eu vou integrar isso ao longo do nosso domínio. E o outro termo do lado esquerdo, que é esse b, né? Eu vou multiplicar também por wx, bx. Então isso aqui tá errado, né? Na verdade, o que eu quero fazer é assim, ó. Tá? Aí. É isso aqui. Eu tô multiplicando todos os termos dessa equação por wx e depois integrando todo mundo também no nosso domínio. Agora sim tá certo. E o mesmo eu faço com o outro termo. Vou integrar ao longo do meu domínio. Wy, o divergente do sigma y, d ômega, mais, de forma similar a isso aqui, eu vou integrar ao longo do meu domínio, o wy, by, d ômega. Não sei porque eu estou escrevendo x toda hora aqui. Igual a zero. E isso aqui também é igual a zero. Ok. Bom. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, deixa eu pensar, é utilizar a regra do produto, né? É utilizar a regra do produto. Então vamos lá. Dá um pouquinho pra cá. Aplicando a regra do produto. Aplicando do produto no primeiro termo, né? Ó, no primeiro termo do lado esquerdo da equação. Do lado esquerdo da equação. Na verdade, estou aplicando a regra do produto, né? Não é nesse lado esquerdo necessariamente, né? Eu vou fazer uma manipulação para encontrar o termo similar. Aplicando a regra do produto, não é melhor. Isso aqui não é aplicando, então, né? Eu não estou falando, não estou sendo fiel ao que eu estou fazendo aqui, tá? Vou colocar assim, pela regra do produto, pela regra do, aí sim, temos. Aí, ó. O que é esse termo, né? Eu também posso dizer que ele, na verdade, é decorrente do seguinte, ó. Quando eu faço divergente do termo Wx, sigma x, né? E aí, assim, nisso aqui eu consigo fazer a regra do produto. A derivada do primeiro multiplicado pelo segundo mais o primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Ele fica assim, né? Ó. O gradiente do primeiro multiplicado pelo segundo mais o primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Aí sim, ó. E aí eu isolo esse termo aqui, né? Passo esse para cá como negativo. Fica assim, então, isolando esse termo, né? Fica assim. Que tá aqui, né? Ó. Esse termo e esse termo são iguais. Esse termo aqui e esse termo aqui são iguais. Então eu vou isolar ele para poder substituir depois. Fica assim, né? Esse termo não muda, né? Fica a mesma coisa. Esse termo passa para o outro lado negativo.
Aí, ó. E aqui eu vou chamar de equação 2. Essa aqui vai ser a equação 1. E vou fazer o seguinte, então. Substituindo 2 em 1, obtém-se, ou obtemos, né? O que a gente obtém aqui, então, de resultado? É nessa integral toda, né, pessoal? Então, vamos lá, a gente vai ter a integral desse termo todo. Exatamente os mesmos passos que eu já apliquei lá atrás. Deixa eu ver se eu faço assim, né? Eu vou passar também esse termo que está negativo para o outro lado, tá? Então, esse termo é positivo, né? Esse termo é positivo, mas esse termo também é positivo. Vx de ômega. Esse ômega é minúsculo. Isso vai ser igual, esse termo estava negativo, eu passo para o outro lado. E vai ser a integral do gradiente de Wx multiplicado pelo vetor tensão dx. Sigma x, né? Apertei aqui, ficou esquisito. Aí. Certo? Ficou assim. Tá um pouquinho apertado, né? Mas acho que dá pra entender. Tudo estamos integrando aqui em ômega. Deixa eu ver. Isso aqui também é um vetor, né? Esqueci de colocar. Não, não é um vetor não, desculpa. É um termo só, né? Vx não é vetor não. Isso aí, pessoal. E aí, temos aqui, ó, pelo teorema do divergente, pelo teorema do divergente, a gente tem o seguinte, ó. Lembra? Eu vou escrever de forma genérica, não com esses termos, né? Mas se a gente tem uma integral ao longo do domínio do divergente de alguma coisa ao longo do meu domínio, ele vai ser igual à integral ao longo do meu contorno, ó, contorno gama, tá? Não é ômega, é gama maiúsculo. Disso tudo, né? Desse asterístico que eu coloquei aqui, multiplicado pelo vetor n, que é normal ao nosso gama, ao nosso contorno nessa região, tá? E eu posso aplicar nessa região aqui, né? Ó, é a mesma coisa. Estou integrando ao longo do meu domínio, né? Ao divergente multiplicado por esse termo, e estou fazendo isso tudo, integrando isso tudo ao longo do meu domínio. Isso é igual a integral ao longo do meu contorno, né? Desse termo multiplicado pelo vetor unitário normal a esse superfície, tá? Gama, que define o contorno. Então também vou substituir agora isso aqui. Esse termo aqui, né? Vou aplicar isso. Vou escrever assim. Quando eu retornar para cá, eu vou estar assim, então, ó. Eu vou ter, na verdade, a integral ao longo do meu contorno do Wx sigma x vezes o n. Tá vendo? De gama. Mais esse termo todo. Wx bx d ômega. E esse outro termo aqui que eu não mudei nada ainda, né? Vou começar até a copiar alguns termos. Quando eu for copiar muito, não preciso ficar escrevendo. Copiar para não escrever. Então, dessa forma aqui. Ok. Acho que até essa parte aqui, né, pessoal, a gente seguiu de forma muito similar que a gente tinha feito lá atrás no problema hidráulico. Acho que não teve nenhuma novidade. Agora vai começar. Ó, e o mesmo procedimento que tudo que eu fiz até agora eu posso fazer para o segundo equação, né? Que é aquela em que eu descrevo o deslocamento, na verdade, as tensões o deslocamento, né, em y, deformações em y. No outro sentido, né? A gente teve fazendo todo o desenvolvimento das forças em x e temos as forças em y.
E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para y. A gente fez para x, né? E o mesmo, então, procedimento pode ser realizado para a segunda, eu vou colocar assim, equação de equilíbrio. Equilíbrio. Que é aquela em que... em y, né? Na direção y. Assim, direção y. É forças que eu tô fazendo aqui, né, pessoal? Isso aqui era basicamente o equilíbrio de força. Lembra? Somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y. Tá? E aí vai ficar o quê? Vou escrever tudo, vai. Ó, vai ser a integral ao longo do meu contorno do WY. Vai ser o vetor tensão em y multiplicado pela n. Tá? E aqui vai ser a derivada de gama. Mais, ó, esse termo é integral ao longo do meu domínio WY multiplicado por BY e o d ômega. Ômega, ômega, gama, gama. Isso tudo vai ser igual a integral ao longo do meu domínio do gradiente de WY multiplicado, né, é o produto por vetor tensão em Y, tá? Eu falei, vai ser integral ao longo do d ômega, que é o nosso domínio. Então temos todos esses termos aí. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou somar essas duas equações, tá? Vou somar. Somando as duas equações anteriores, as duas equações anteriores, obtemos beleza. Então vamos somar essa com essa. Vamos ver o que sai. Ficou um pouquinho grande, né? Então, acho que eu vou pôr do outro lado. Essa aqui tem muito mais espaço, beleza. Então, ó, somando as duas equações, então nós obtemos o seguinte. Deixa eu ter que pegar. Ó, então eu vou somar essa equação aqui com essa. Termo a termo, tá, pessoal? Então, deixa eu ver. Eu vou somar esses termos todos com esses termos todos aqui. Então vai ser assim, ó, vai ser a integral ao longo do meu contorno, né? O n é o mesmo para todo mundo. Bom, vou colocar o n aqui também, mas assim, ó, wx sigma x vezes n, né? Esse primeiro termo mais esse termo, que os dois estão integrando no mesmo domínio. Mais wy sigma y n. Certinho? E aí eu integro ao longo do meu contorno. Mais a integral ao longo do meu domínio. E aqui vai ter a soma desses dois, né? Wx bx mais WYBY. Acho que eu posso até isso. Eu só preciso desses últimos dois termos, né? Ok. D ômega. Isso aqui vai ser igual, e aí eu somo esses últimos dois termos que estão faltando. O integral ao longo do meu contorno, do meu domínio, desculpa. Isso aqui, ó. Gradiente de Wx multiplicado por vetor tensão em x, e eu faço o mesmo procedimento para y. Perfeito. Terminamos aqui. E... ficou grande a equação.
Mas a gente consegue dar umas reduzidas, tá, pessoal? Já estamos terminando, na verdade. Ó, o que que a gente tem aqui? Vamos ver o que que a gente tem. Na verdade, a gente tem umas coisas interessantes, ó. Eu vou expandir os termos dessa parte aqui, tá? Dessa equação, ó. Então eu vou falar assim, bom, vamos expandir, ó. Expandindo o integrando. Integrando é, ó, as componentes dentro da integral. Do lado direito da equação, direita é a mão que você escreve, tá? Quer dizer, o destro. Quem for canhoto, ferrou. Aí é com a outra mão esquerda. Direito da equação. Expande integrando do lado direito da equação, vem. E é isso aqui que a gente vai expandir, ó. Todo esse termo, tá? Vamos lá. Então, eu não vou escrever. Por que eu tô falando isso, né? Eu não quero escrever isso aqui dessa forma vetorial. Quero realmente ver o que é cada termo e depois reorganizar isso aqui. Ó, é o gradiente, né, de x, de wx. Vai ser assim, ó. Multiplicado. Eu vou colocar os termos, tá, pessoal? E depois o som. Vai ser assim, ó. É, o gradiente de wx. Beleza. Aqui, ó. O gradiente de wx com relação a x, certo? Mais o gradiente de wy com relação a y. Um vetor tensão x, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser sigma x multiplicado por tal xy. Isso aqui, então, eu vou somar. Ó, isso aqui é o gradiente, né? O gradiente de wx. Opa, desculpa, pessoal, aqui eu coloquei y, isso aqui é x também, né? Aqui é x. Dessa forma. E o segundo termo, né? O gradiente de wy vai ser assim, ó. Vai ser a derivada de wy com relação a x. Não preciso colocar o mais, na verdade. Não é mais daqui, não, né? Eu estou escrevendo isso em forma matricial, não tem esse mais, não. E aqui fica a derivada parcial de wy com relação a y. E os componentes do vetor tensão sigma y é tal xy, primeiro, né, na direção x, e na direção y é o sigma yy. Então vamos lá, vou multiplicar esse por esse, mais esse por esse, tá? E depois esse por esse, mais esse por esse. Vai ficar assim, ó. Vai ficar, deixa eu ver, ó, esse termo por esse, tá? Por esse aqui, sigma xx. Perfeito. É mais esse termo aqui, ó. X com relação a y multiplicado por tal xy. Ok. Mais, vamos ver, esse multiplicado por esse. Esse aqui, né? A derivada de wy com relação a x multiplicado por tal xy. Mais a derivada de wy com relação a y multiplicado por sigma yy. Perfeito, estamos com esses termos aqui. Isso aqui também pode ser reescrito, né, pessoal? Isolando os termos. Porque, ó, lembra? O nosso vetor, o nosso tensões escritos em forma vetorial é dado por sigma xx, sigma yy e tal xy. E é os três termos que eu tenho aqui, né? É o nosso tensões, né? Escritos na forma vetorial. Ó, esse, esse. Esses dois são iguais, né? Então dá pra somar. Então ficaria assim, ó. Eu posso escrever assim. Primeiro termo sendo x, né? Vai ser wx. Em x assim. O segundo vai ser esse termo aqui, porque vai estar multiplicado por sigma yy. E o último termo vai ser a soma desses dois. Vai ser a derivada de
wx com relação a y mais a derivada de wy com relação a x. São 3 termos. Isso aqui eu vou estar multiplicado pelo meu, pela minha tensão escrito na forma vetorial, né? Tensão em forma de vetor. Que é assim, ó, sigma x, x, sigma y, y e o tal xy. Na verdade, é uma representação vetorial do nosso tensor de tensão. Certo? Isso aqui a gente escreve que é o quê? Isso aqui então vai ser as nossas tensões mesmo, ó. Não tem x aqui, tá vendo? É o nosso tensor escrito na forma vetorial, tá, de tensões. E isso aqui tudo, ó, dessa forma que está escrito, a gente fala que é o gradiente, né, simétrico de W. Isso tudo está transposto, tá? Na verdade, devia estar em coluna. Então, a gente voltando lá para a equação atrás, substituindo, né, nessa equação aqui, ó. Cadê? Não é essa equação, não. Nessa equação aqui, né? Essa equação eu vou chamar de 3, eu acho, né? 3. Então, e esse aqui eu vou chamar. Opa! Deixa eu ver se eu consigo ir mais pra cá. Esqueci a equação 3, tá? E essa aqui vai ser a equação 4. Beleza, então. Substituindo 4 em 3. Deixa eu ver se temos. Peraí, assim, escrevendo na forma vetorial. Deixa eu ver, acho que não é forma vetorial que eu tô. Vou ficar assim só. Podemos escrever. Só alguns termos que ficou faltando lá atrás, tá, pessoal? Ó, na equação anterior ficou faltando algumas coisas que eu tô economizando tempo. Isso aqui, né? Esse termo, o que eu posso escrever ele? Eu posso escrever ele da seguinte forma. Eu posso escrever ele. Bom, antes eu vou fazer o tratamento desses termos aqui, tá? Pra não ficar muito solto. Então, antes de substituir, vou fazer o tratamento desses termos aqui, tá? Ficou faltando, né? É, além disso, vou colocar assim, ó. Ó. Podemos escrever o primeiro e o segundo termo do lado esquerdo, né? Podemos esse. O primeiro e segundo integrandos. Tô pensando como que eu vou colocar isso aqui pra baixo aqui. Não vai ter problema, né? É, da seguinte forma. Da seguinte forma. Tá, vamos ficar assim, ó, que eu vou fazer. Então, esse é o primeiro termo, esse é o segundo. Tá? Dá um tratamento para eles.
para poder escrever de forma mais compacta. Ele vai ter que precisar de mais espaço, tá? Então, esse primeiro termo eu posso escrever assim, né? Deixa eu ver. É... Deixa eu ver uma forma em que eu escreva eles que não fique ruim. Acho que eu vou expandir tudo, tá, pessoal? Vai expandir tudo. Vai expandir tudo, tá? Igual eu fiz no outro. Acho que é melhor. Ó, vai ser WX, é integral, né? Não aguenta aí, pessoal. Vou usar toda a lousa, tá? Fica mais fácil. Eu vou desenvolver tudo isso aqui, né? Eu tô pensando como que eu vou fazer da forma mais conveniente possível. E assim, ó. Pronto. Agora vai dar certo. Vou desenvolver toda essa equação e depois eu volto, né? Então fica assim, WX. Isso tudo eu vou estar multiplicado pelo seguinte. Sigma xx mais tal xy ny. Certo? Mais wy multiplicado por tal xynx mais sigma ny de ômega. Aí, ó. Aí ficou legal. Se eu distribuir todo mundo, né? Devia ter distribuído já, mas fica assim, ó. Vai ficar WX. Pensando aqui, pessoal, porque eu quero. Melhor ainda, não precisa. Ó. Realmente, o que eu tenho que fazer a partir daqui onde eu tô. Mas é o seguinte, ó. Aqui vai ser WX. Isso aqui é igual, né? Posso escrever de uma forma bem compacta. Assim, ó. WX, WY. E aqui eu multiplico pelo seguinte, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou multiplicar por isso multiplicado por isso. Não é isso aqui. Isso aqui tem que ser um vetor coluna, né? Porque isso vai multiplicar pelo isso vai multiplicar por isso. Tá? Esse soma e multiplicado por esse, depois esse multiplicado por esse. Também posso escrever, né? Tudo isso aqui da seguinte forma. Eu acho que é assim. WX e aqui é WY. Aqui, ó, vai ser sigma xx tal xy tal xy e aqui sigma yy. Isso aqui são termos escalares, né? Tudo isso multiplicado também por nx. Isso tudo multiplicado por ny. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui eu sei que tá certo, tá? Ó, isso multiplicado por isso, mais isso multiplicado por isso, dá isso. Isso multiplicado por isso, mais isso multiplicado por isso, dá isso aqui. Tá? Então isso aqui eu tenho. O que eu quero saber é se isso multiplicado por isso, mais isso multiplicado por isso, vai dar uma linha e duas colunas, né? Se eu tenho uma linha e duas colunas, no primeiro eu preciso ter duas colunas e uma linha. É, duas linhas e uma coluna, né? Tá certo então isso aqui, né? Ó, é mais fácil fazer assim, ó. As coisas têm que ser compatíveis, né, pessoal? Opa, coisa aí que eu não devia. Meu Deus do céu. Seguinte que eu vou fazer, ó. Aqui tem duas linhas. Não, isso aqui não pode.
Então isso aqui não pode, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, é assim, ó. Agora achou. Isso aqui vai ser WX, tá, pessoal? E aqui vai ser WY. Agora vai dar certo. Era aquilo que eu tinha feito mesmo. Que aí eu tenho uma linha e duas colunas. Aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Aqui eu tenho duas linhas e uma coluna. Certo? É isso aí. Ó, se eu fazer a multiplicação disso aqui, desse segundo termo, tô só tentando ver o que eu tô fazendo aqui. Se eu multiplicar tudo isso aqui, vai chegar nisso. Eu poderia colocar isso aqui num termo em cima, isso aqui num termo... Porque isso aqui vai ser 2 por 2. Vai ser duas linhas e uma coluna. Então eu poderia colocar... Deixa eu ver. Duas linhas, duas colunas, duas linhas... Isso aí. É 2 por 1. Esse aqui vai estar num, esse aqui vai estar no outro. Esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse. Tá, isso mesmo. Perfeito, pessoal. É isso aí. E isso aqui, né? Ó, posso simplificar sabendo que isso aqui é o quê? Isso aqui, pessoal... Opa, desculpa, não é tudo isso aqui dessa forma, não. Isso aqui dessa forma aqui, ó. Vocês lembram o que é isso, pessoal? A gente viu ontem. Isso aqui é simplesmente meu T. O T, ele vai ser igual a sigma tensor, né? Vezes N. Lembra? Eu tinha colocado T maiúsculo, né? Isso aqui é o tensor de tensão. Isso aqui é o T. Ó. Isso aqui sim é um tensor, né? É um T maiúsculo. Multiplicado por isso é igual a isso. Isso aqui vai ser o W, né? O vetor de Ws. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. W multiplicado por T desculpa, D gama. Não é D ômega, né? Tá errado. Ômega, D ômega. Que é D gama, não é D ômega. Pronto. Então o que eu quero plugar no final é isso aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês, que isso aqui dessa forma, eu posso escrever dessa forma aqui compacta, né? Isso aqui é o vetor tensão, né, no nosso contorno, onde vai estar prescrito as condições de contorno naturais, tá? Onde está prescrito as condições de contorno naturais. Isso aqui é o mais fácil. Esse aqui é direto, né? Não tem muito o que fazer, não. WX, WY. A gente coloca até como transposto, tá, pessoal? Deixa eu ver. Bom, não vou pôr essa parte transposto, não. Vou deixar assim depois. No outro eu faço manipulação. E aqui vai ser o B. Bx e By. Pronto. Isso aqui eu posso escrever assim. W multiplicado por B. Foi. Só, pessoal. Agora sim, né? Além de substituir, né, os termos anteriores, e considerando que eu acabei de escrever, eu posso fazer assim, ó. Eu vou ter a integral. Vou também trocar, tá? Desse lado eu vou pôr o que eu acabei de obter em 4. A integral ao longo do meu domínio do gradiente simétrico de W transposto multiplicado por sigma de ômega vai ser igual a integral ao longo do meu contorno, que fica dessa forma assim, né? E mais as forças de corpo. Mais as forças de corpo. Terminei. Vou colocar isso aqui também como transposto, tá, pessoal? Porque não devia ser escrito assim, né? Isso aqui, na verdade, é um vetor coluna, por isso que eu coloquei transposto, tá? Pronto. Essa é a forma fraca, pessoal. Chegamos ao final dela. Agora sim a gente vai desenvolver por elementos finitos. Lembrando, né, que isso aqui é válido só nas nossas condições de contorno naturais. Né? Na condição de contorno essencial, o W é igual a zero, aí ele desapareceria daqui, né? Condições de contorno naturais. Ou seja, né, no lugar de escrever tudo isso, para o gama T, né? Nesse contorno aqui especificamente, ou seja, aqui, ó,
É válido quando... Só nem ser instituto, né? Quando o meu gama é o gama T. Ou seja, as condições essenciais são prescritas. Quando tiver condição de contorno natural prescrita, ele vai ser zero esse termo, ele desaparece. E a gente tem que impor de outra forma. Ou com penalização, removendo a linha em coluna da minha matriz de rigidez depois que eu montar ela. Mas essa é a equação. Essa é a forma fraca, tá, pessoal? Bom, essa aqui, eu acabei de mostrar para vocês, é de fato a forma fraca. E o que que eu vou fazer agora? Agora, vamos para elementos finitos, tá? Vamos fazer para elementos finitos. Deixa eu ver como eu comecei lá atrás. Eu não escrevi nada, saí escrevendo. Então esse aqui é o desenvolvimento da nossa forma fraca. E agora eu vou fazer o desenvolvimento para elementos finitos. Ó. Aproximação pelo método dos elementos finitos, tá? Dessa equação toda. Bom, para fazer essa aproximação, bom, na verdade eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Deixa eu pensar aqui. Vocês vão partir disso aí, né? Ó, para aproximação pelo método de elementos finitos, pessoal, o que a gente tem? Os nossos deslocamentos. Eu vou ter que desenvolver um pouco mais essa equação, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu chego até lá. Não, eu vou deixar assim por enquanto, ó. Para aproximação pelo método de elementos finitos, nosso campo de deslocamentos do elemento, certo? Ele vai ser aproximado. Ali, ele depende de xy, né? Xy. Ele vai ser aproximado, né? Esse vetor, pelo seguinte. A gente vai utilizar as funções de forma, certo? Que dependem da minha posição. Xy, né? Xy multiplicado pelos meus deslocamentos escalares. Pelos meus deslocamentos que eu obtenho nó por nó, né? Na verdade. Ali do elemento. Eu coloco U maiúsculo aqui. Eu gosto de pôr U maiúsculo. E eu também vou fazer em formas vetoriais aqui agora. Então fica assim, ó. Isso aqui vai ser assim. Isso aqui vai ter o chaves. Tá? Ou seja, esse U maiúsculo são os deslocamentos nodais do meu elemento. Deslocamentos nodais do meu elemento. Qual é a diferença? Esse aqui é os deslocamentos ao longo de todos os meus elementos, em ponto a ponto. Não precisa ser no nó. Tá? Em qualquer ponto que eu quiser, eu vou ter um deslocamento. Qualquer ponto, não qualquer nó. Aí tu falou assim, olha, mas eu não vou conseguir obter uma função exata. Eu vou ter uma função aproximada. E essa função aproximada é dada pelas funções de forma multiplicada pelos deslocamentos nodais. Toda teoria a gente já viu lá, por elementos finitos. Então eu vou ter as funções aproximadoras, interpoladoras, são funções aproximadas de forma, em triângulo, depende do elemento, multiplicado pelos meus deslocamentos nodais. Então, depende do tipo de elemento, eu vou ter uma função de forma. Isso aqui então depende do elemento. Eu já escrevi isso, mas eu repeti, ó. Depende do tipo de elemento que a gente está considerando. Depende do tipo de elemento. E ela vai ser escrita da seguinte forma agora, tá, pessoal? Essas funções de forma, elas são assim, ó. Depende da quantidade do número de nós, mas vai ser assim. Ó, o N1, né? Quer dizer, esse N1 do elemento, né, o escalar, é uma função que se você colocar o x1 e y1, ele vai ser unitário. Se você colocar x2 e y2 vai ser 0, x3 e y3 vai ser 0. Se for 4 nós, x4 e y4 vai ser 0, tá? E aqui vai ser 0. Aqui vai ser o N2. O N2 é aquela função de forma que quando você coloca o x2 e y2 nela, ela vai ser unitária. E quando você colocar o x3 e y3, ou seja, as coordenadas do nó 3, do nó 1, do nó 4, nó 5, ele vai ser 0. Mas se você colocar
nó 2 ele vai ser unitário. E assim por diante, né? Isso vai se repetir até ao final, dependendo do nosso elemento, né? Aqui, node, ou seja, número de nós, número de nós por elemento, tá? Número de nós no elemento, é isso aí. Pronto, aqui vai ser 0. Isso aqui se repete lá para baixo, as funções de forma. A mesma que a gente obteve, ou seja, só depende do elemento mesmo. Tá? Vai ser assim, ó. Tal, 0. Como é um problema vetorial agora, tá, pessoal? A gente vai ter duas linhas. Vai ser assim, ó. Essas são as nossas funções interpoladoras. NNE, aqui, ó. Número de pontos nodais no elemento, do elemento. Pontos nodais do elemento. Certinho? Tá, essa aproximação que a gente vai fazer. Para o W, a gente vai fazer a mesma aproximação, pessoal. O WT, ele vai ter a mesma aproximação, né? WT, opa. O W do meu elemento tem que ser transposto, né? Ele vai ter a mesma aproximação que eu estou usando aqui para os nossos deslocamentos. Vai ser assim, ó. Seu W aproximado, né? Caso a gente nem fala que aproximado, né? Só uma função peso. Deixa eu pensar como que eu vou escrever isso aqui. Bom, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar direto o elemento, né? Vou aproximar ela também. Que eu não acho, né? Vai ser assim. Eu tô pensando, né? Porque esse aqui já é. E esse artifício de multiplicar por W, ele já é para aproximar, né? Não sei se existe uma forma exata. Então eu preciso verificar isso aqui depois. De qualquer forma, vou colocar assim, tá? Vou colocar que isso aqui vai ser igual. Aqui eu inverto, né? Como tá transposto, vai ser essas funções no elemento. Transposto. Multiplicados pela mesma função de forma que eu estou usando aqui. Exatamente a mesma. XY, só que é transposta, né? Perfeito, pessoal. Temos essas duas aproximações. Temos também os gradientes, né? Temos também os gradientes. Então, ó. Vou colocar assim. As deformações. E. Deixa eu ver se é isso, né? Isso. São aproximados. Esses dois termos, né? Deformação. Que, na verdade, o meu gradiente é bem similar, né? Deformação é gradiente simétrico do deslocamento. Aqui vai ser o gradiente simétrico dos Ws. São dadas por. Vamos lá. Então, lembrando, deformação agora. As nossas deformações dependem de x e y. Elas vão ser aproximadas, né, do elemento por funções aproximadas nos elementos, né, que a gente não vai encontrar exatamente. E essas deformações aproximadas, ela vai depender da matriz B do meu elemento. Então vai ser a matriz B multiplicado, aqui ó, matriz B multiplicado pelos nossos deslocamentos. Assim, ó, que beleza. Então, e a matriz B é a derivada, tá, do nosso N. Não é diretamente, na verdade. Ó, vou colocar assim, sendo. E eu vou escrever aqui que é o B para vocês. Matriz B aqui, ó. Matriz B do meu elemento XY, ela vai ser o quê?
ela vai ser... Ó, lembra que eu falei lá do gradiente, do divergente simétrico, né? Do gradiente simétrico, desculpa. De U? Então, ele vai aparecer agora aqui, ó. Deixa eu ver... É bem grandão essa equação. Vou ficar mais pra baixo aqui. Que vai ser a derivada do N1 com relação a E, com relação a X, desculpa. E aqui vai ser zero. Aqui vai ser a derivada do N1. Eu não vou ficar descrevendo o que é N1 de novo, né? Com relação a Y. E aqui vai ser a derivada de N1 com relação a Y. Tá? E aqui vai ser a derivada de N1 com relação a X. Ele vai ter essa disposição para todos os nós, tá, pessoal? Isso vai ser, essa que eu acabei de escrever para você, essa configuração, ela se repete para todos os nós. Ó, essa matriz aqui, ela vai continuar. Quer dizer, aqui vai ser a derivada de N2, o elemento com relação a X. Ó, isso aqui é para o primeiro nó, isso aqui é para o segundo nó. Tá? Vou colocar isso aqui só para identificar, não serve para nada essa linha tracejada, é só para vocês verem que é para outro nó. Aqui vai ser zero, e essa configuração vai se repetir. Derivada de N2 para o elemento com relação a Y. E aqui vai ser a derivada de N2 do elemento com relação a Y, e assim por diante. Derivada de N2 do elemento com relação a X. Isso se repete para todos os meus outros nós aqui em diante, até eu chegar no meu último nó. Até eu chegar no meu último nó aqui. Né? Qual que vai ser? Depende do meu elemento, né? Mas derivada do NNE do meu elemento. Ou seja, número de nós por elemento, né? Depende. Se for um triângulo de 3 nós, eu vou ter então aqui, pessoal, 6 colunas e 3 linhas. O número de linhas vai ser 3 sempre. Porque eu tenho 3 tensões. Sigma XX, sigma YY e tal XY. Se fosse 3D, seriam 6 linhas. Se aximétrico, 4. Né? Tem 4, isso. Teria também o sigma ZZ. E o número de colunas, ele vai depender do número de nós. Vai ser 2 vezes o número de nós. Se o número de nós for 3 nós, vai ser o triângulo, né? Linear, 3 nós, vai ser 3 vezes 2, 6. Se for de 6 nós, vai ser 6 vezes 2, vai ser 12, tá? Por que é sempre 2 vezes, né? Porque tem 2 deslocamentos. Se tivesse um deslocamento só, né? Se fosse problema escalar, aí seria... o número de colunas seria 1. Na verdade, o problema seria diferente também, né? As derivadas seriam 2, né? X e Y só, e aqui teria o número de nós. O problema é bem diferente. E mais a configuração, como vocês repararam, ela se manteve. Né? Sempre essa configuração aqui, ó, para o nó 1, para o nó 2, até para o último nó nosso que a gente está considerando. Beleza. É isso, pessoal. Tá? Então, o número da matriz B vai ser o número de tensões, tá? N tens, que eu vou escrever aqui. No N... Tá muito pequeno, né? Bem ruim, ó. N tens, que é o número de tensões, tá? No caso, são 3. Esse é o número de linhas. E o número de colunas é o número de nós por elemento. 2 vezes, né? Na verdade, é o número de graus de liberdade and degree of freedom multiplicado pelo número de nós por elemento. Ou seja, se tiver 2 graus de liberdade, porque o número de dimensões é 2, vai ser 2 vezes o número de nós, o número de colunas. Tá? Esse é o tamanho da minha dimensão do meu matriz B. E eu faço o seguinte, logo, né? Ó, bom, o eu já coloquei aqui, né? As deformações. E eu tenho também que o meu gradiente simétrico de W não vai ser muito diferente disso, né? A única diferença é que ele vai estar aqui primeiro, ó. O W maiúsculo vai estar aqui primeiro.
né? E depois eu multiplico isso pelo B transposto. Eu não vou ficar escrevendo XY toda hora, tá, pessoal? B, XY, N, XY é muito inconveniente para mim. Então tenho todos os ingredientes que eu preciso, tá, pessoal? Todos. Eu finalizei, basicamente, né? E vou acoplar na minha equação lá atrás. Lembrando, tem uma última alteração que eu vou precisar fazer nessa equação que eu falei. Uma última coisa aqui. Que é meu modelo constitutivo, tá? Eu esqueci. Tá um pouquinho completa ainda demais, ó. Mas, considerando, né? Considerando é, que o corpo e o comportamento, né? Comportamento do sólido, no caso. É linear elástico? Elástico. Ó, ou seja, a tensão aqui, né? Eu quero mostrar por causa dessa tensão, tá? Essa tensão, ela vai ser igual ao D e multiplicado por epsilon. Podemos essa equação então vai ficar assim. Dessa forma. Multiplicado por dE, que multiplica por epsilon. Isso aqui sim eu integro ao longo do meu domínio. Pronto, o resto é tudo igual esses termos, tá? Pronto. Fica assim. E a partir daqui, né? Ó, essa equação. Eu vou ter que substituir todos esses termos, tá, pessoal? Ó, eu vou substituir então esse termo. Eu vou substituir esse termo, esse termo e esse termo lá na minha equação. Esses três, né? 4 e 3, então eu tenho 5, ó. Então, essa aqui vai ser a equação. Opa, 5. Essa equação vai ser a 6. Essa vai ser a 7. E essa vai ser a 8. 5, 6, 7, 8. Essa aqui é 9, né? Ah, então, vou até mudar aqui, ó. Escrever pra cá. Substituindo 5, 6, 7, 8, né? Ó. 5, 6, 7 e 8. 5,6,7 e 8 na equação 9. E aí nós obtemos o seguinte. E aí vai ficar uma equação zona, mas é a última equação que eu vou escrever. Cadê? Cadê? Isso aqui mesmo. Podemos escrever. E lembrando, né, pessoal? Essa equação eu fiz na forma fraca, é uma equação geral, mas eu vou empregar ela para cada elemento. Quer dizer que eu vou integrar não no domínio agora geral, eu vou integrar no domínio do meu elemento, né? Isso aqui vai ser assim agora, ó. Isso é integral do domínio do meu elemento, não do corpo todo, né? Vou aplicar isso aqui em cada elemento, tá? Cada elemento. Esse primeiro termo, portanto, vai ser assim.
Ó, elemento por elemento, né? Multiplicado pela matriz BE transposta. Então, substituir esse termo aqui. Transposto também. Esse termo vai ficar como DE mesmo. É uma matriz, tá? 3 por 3. Esse epsilon é a matriz B multiplicado pelos meus deslocamentos nodais. Que eles são nodais, então eles não estão dentro do meu domínio. Eles são parte do domínio, mas eles são em pontos específicos dos nós. Então eu tiro geralmente ele, tá? Geralmente não, eu tiro ele. Ó, fica assim. Só pra título de curiosidade, né, pessoal? Isso aqui tudo vetor, isso aqui é um vetor mesmo, isso aqui é matriz, tudo é matriz, o resto. Vamos imaginar o caso 2D mesmo. Vamos pegar o elemento quadrilateral de 4 nós. Então vamos lá. Só para ver o tamanho das dimensões. Quadrilateral de 4 nós. Quer dizer, eu tenho 4 nós. E é bidimensional. Então o número de tensões que eu tenho é 3, né? O número de linhas então é 3, por causa do número das tensões. E o número de nós é 4. Então é 4 vezes 2 dá 8. Vai ser assim, ó. Esse é o tamanho dessa matriz, tá? Tamanho da matriz B. Do elemento quadrilateral de 4 nós. 3 tensões, sigma y, sigma xx, sigma y e tal xy. E temos 8 colunas, certo? A primeira coluna é referente ao N1 multiplicado pelo o x1, depois N1 é 0, depois N1 multiplicado por o 2x e assim por diante, né? Da primeira linha. Ou seja, a primeira linha vai ser N1, 0, N2, 0, N3, 0, N4, 0. 8. Segunda linha vai ser 0, N1, 0, N2, 0, N3, 0, N4. E a última coluna vai ser tudo isso, né, que eu estou falando, né? Todas as funções de forma derivada, né? Quer dizer o seguinte. Eu falei errado. Não. Deixa eu ver. Primeira linha. Isso. Vai ser N1 derivado com relação a x, 0. N2 derivado com relação a x, 0. N3 derivado com relação a x, 0. N4 derivado com relação a x, 0. Segunda linha vai ser 0. N1 derivado com relação a y, 0. N2 derivado com relação a y, 0. N3 derivado com relação a y, 0. E N4 derivado com relação a y. A terceira linha vai ser N1 derivado com relação a y. Depois, N2 derivado com relação a x. Desculpa, N1 derivado com relação a x. Terceira coluna vai ser N2 derivado com relação a y. E a quarta coluna vai ser N2 derivado com relação a x. A quinta coluna vai ser N3 derivado com relação a y. E a sexta coluna, N3 derivado com relação a x. Isso. A sétima coluna da terceira linha vai ser N4 derivado com relação a y. E a última, né? A oitava coluna da terceira linha vai ser o N4, a derivada do N4 com relação a e x. É isso. Uf. Ou seja, eu falei tudo que eu já tinha descrito, não precisava ter falado, mas só para ver o tamanho das dimensões. Isso aqui vai ser 3 por 3, tanto se faz se for estado do plano de deformação de tensão. Esse aqui vai ser a transposta desse, né? Então, no lugar de ter 3 por 8, vai ser 8 por 3. Esse aqui ele vai cortar no final, né? Mas no final nem vai aparecer muito. Mas seria o tamanho do x. Né? Vai ser 1 por 8. E aqui, pessoal, vai ser o quê? Aqui vai ser 8 linhas por uma coluna. Esse W eu também posso tirar ele, tá? Ele não precisa ficar aqui dentro, não. Esse W não precisa ficar aqui dentro, não. Eu coloquei ele aqui, mas eu posso tirar ele. Então tá tudo consistente, né? Para fazer essa multiplicação, o número de colunas desse tem que ser igual ao número de linhas, o número de colunas desse tem que ser igual ao número de linhas desse, então tá tudo consistente. Ele consegue fazer essa multiplicação, é isso que eu quero falar. Do elemento, tudo do elemento. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui eu vou cortar. Bom, eu vou escrever tudo, depois eu faço o que eu preciso, né?
é igual esse termo aqui. Vai ser assim, né? O W eu consigo tirar para fora. Oh, meu Deus do céu, esse W tá me dando trabalho. É melhor ter colocado direto ele fora. WET. É maiúsculo, né? Derivada aqui. Aqui é com relação ao contorno, né? Do meu elemento. E esse WT, então, ele é nada mais do que o W nodal, né? Multiplicado, transposto, multiplicado pelas funções de forma também. O elemento transposto. Isso aqui multiplicado pelos valores de T. De gama. N1 vai ser N1, 0, N2, 0 e assim por diante, né? Vamos ver, esse aqui vai ser duas linhas pelo número. Deixa eu ver. Vai ser duas linhas multiplicado. Duas linhas e o número de colunas é duas vezes o número de nós por elemento. Esse aqui também, né? Esse aqui vai ser duas vezes o número de nós por elemento e uma coluna. Tá? Vai ser bem grandão aqui. Mais. Isso aqui no elemento também, né? Tudo no elemento. Mais. E o último vai ser a integral também ao longo do meu elemento. Nesse valor aqui, ó. E o W eu posso tirar pra fora. Cristo. Estou tentando, mas o W não ajuda. Eu coloquei, desculpa pessoal, coloquei dessa forma, né? É 8. Agora que eu tô vendo aqui, colocando números inteiros, imaginando, né? Vou fazer o mesmo exemplo. 8. Aqui também vai ser 8, né? As dimensões, tô colocando embaixo as dimensões reais, né? Então aqui vai ser 2 por 8. Aqui vai ser 8 por 1. Que mantém, né? O mesmo, que era 1 por 8. Acho que é 2, não. Aqui tem que ser 2. Teria que ser 8, né? É porque tá transposto. Deixa eu ver rapidinho. Isso aqui é transposto, né, pessoal? Como é transposto, então vai ser 8 por 2. Então acho que vai ser. Deixa eu ver. É no contorno, né? Desculpa, pessoal. Não é nó por nó, não. É no contorno. Então são só naqueles dois nós que estão no contorno, tá? Por isso. Duas linhas. É isso mesmo. O contorno, né? Se eu pegar o elemento quadricular, eu tô integrando ao longo de algum contorno dele, né? E não ao longo do domínio todo, tá? E o último é as forças de corpo também, né? Então vai ser 1 por 8. Que vai ser a mesma coisa. 8 por 2. E as forças que vai ter em Bx, né? Vai ser 2 por 1. Na verdade, acho que o valor desse e desse é igual porque é x e y, né? Bx e by, independente do nó. Deixa eu pensar. Se tá tudo certo aqui. O N, eu tô pensando nesse formato do N, tá, pessoal? O N eu acho que é isso mesmo. O N é duas linhas por 8 colunas. Como eu tô fazendo transposto, vai ser 8 linhas por duas colunas, né? Tô pensando nesse T, talvez seja 2 por 8 ele, sabe? Eu acho que ele é 2 por 8 e o outro também é 2 por 8. Deixa eu pensar. XY, né? Esse X aqui, ó. Esse N. Opa. O N vai ser N1, 0, N2, 0, N3, 0.
1, 2, 3, N4, 0. 0, N1, 0, N2, 0, N3, 0 e N4. Esse é o N transposto, né? W vai estar pra cá. O W eu corto todo mundo, tá? Esse W é o inconveniente aqui, que a gente acaba cortando. Igual pra todo mundo, né? E no final ele nem sobra nada ali. Isso aqui vai ser o K. E aqui é o número de linhas, tem que ser igual ao número de colunas. Aqui o número de colunas tem que ser 8 por 1, né? Então aqui no final tem que dar. Deixa eu ver. Se eu multiplicar todo mundo aqui, vai ser 8 por 8 multiplicado por. Se eu pegasse esse também, né? Que é 1 por 8, seria 1 por 1. Como eu tô cortando todos eles, ele vai ter que sair no final o tamanho. Tô vendo o tamanho, tá, pessoal? É 8 por 1, né? A multiplicação de tudo isso aqui vai ser 8 por 1. Então aqui eu não posso colocar 8, tem que ser 2 mesmo. Tá certo, é isso mesmo. 2 por 1. Deve ser x e y. Até porque isso aqui eu tô integrando, né? Eu tô integrando para formar depois as minhas forças nodais, né? É isso aí, quanto que vai para cada nó, né? Talvez tenha uma manipulação ali para saber. É isso mesmo. Qual é o contorno que eu tô atuando, tá? O contorno é um pouquinho mais complicado, né? Por isso que eu tô falando dele. Esse aqui é mais direto, as forças de corpo, né? Agora, as forças no contorno, se ele fizer de fato contorno, como que ele vai aplicar? Bom, enfim, é isso que a gente tem. Só que a gente chama de rigidez. Esse termo todo, pessoal, vai ser a rigidez do meu elemento. Ao cair. É a matriz de rigidez. Isso aqui, ó, né? A gente chama de forças, né, no elemento, no contorno, que são as forças naturais. E aqui as forças de corpo, que é o F ômega do E. Então, o próximo passo depois disso é a montagem do meu sistema. É a montagem do sistema linear de equações. E aí como que fica, né? Aí o procedimento eu já expliquei. Para o KG, né, que é o global, eu faço o operador de montagem e vou montando em cada um deles. É igual a 1 até o número de até o número de elementos. Vou montando o KE, né, nas suas respectivas posições. Quer dizer que eu calculo e depois monto, calculo e depois monto. E faço o mesmo para todo mundo. Esse aqui é o global, né? O G é de global, tá, pessoal? É do sistema todo. Que é um vetor. Geralmente a gente calcula só as forças do corpo, né? E os contornos a gente aplica depois. Eu vou colocar dessa forma para ficar mais fácil para mim explicar. Esse aqui é do elemento, né? Aí, ó. Esse aqui o símbolo tá errado, né? É gama porque tá no contorno. Esse aqui tá no domínio. Pronto. Tá? Depois que eu tenho essas equações que eu vou montando, aí sim eu faço a solução do meu sistema. Aqui tem essa forma, né? Eu faço de fato, pá, assim, ó. Desculpa, pessoal. Depois eu resolvo o seguinte sistema linear de equações, ó. Depois da montagem, eu tenho, eu aplico, na verdade, né?
Aplico as condições de contorno essenciais e contorno essenciais. O melhor a se fazer nesse caso para aplicar não é penalizar, é você remover as linhas e colunas, né? E aí, então você vai ter um sistema reduzido, né? Vai ter o KE, vai ser o KR que eu chamo. Restrito, né? Restricted. Tá? E aí a gente vai resolver o seguinte sistema para encontrar os deslocamentos em todos os nós, né? Se assim, isso aqui é igual às forças, o vetor de forças, tá? O vetor de forças aqui global, ele é a soma desses dois, né, pessoal? Ele é a soma desses dois, tanto aquele que está no contorno, quanto aquele que está sendo aplicado dentro do corpo. Forças de corpo. É isso. Resolver esse sistema, eu tenho todos os meus deslocamentos. Com os meus deslocamentos, eu consigo, né? Ó, eu tenho os deslocamentos em todos os nós. Então, assim. É, fazer um sisteminha simples assim, né? Beleza. Então eu tenho esses nós. Nó 1, nó 2, 3. Não, não, desculpa, é só elemento. 1, 2, 3, 4. Elemento 5, 6, 7, 8. Os nós é em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, sei lá. Eu aplico carga aqui, né? E eu vou restringir. Eu vou aplicar uma condição de contorno tranquila, né? Que eu impeço que ele realmente se movimente, né? Vou engastar ele. Ele não pode se mover nem na direção horizontal nem vertical. Aqui eu vou permitir que ele ande na horizontal, mas na vertical ele tá preso. Ele não pode se movimentar na vertical. Só na horizontal. Então, pessoal, eu posso calcular, depois que eu calculei, eu calculo, nesse caso aqui, o deslocamento em todos os nós. Esse sistema, então, é a matriz de rigidez do meu elemento, do meu corpo, desculpa, de todos os elementos, a contribuição de todo mundo. Então eu tenho uma matriz aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse caso aqui, tá? Eu montei. Qual o tamanho da minha matriz? KE. Tamanho da matriz KE, fazendo essas contas aqui, ó. Qual é o tamanho da matriz KE? Aqui vai ser 8 por 8. No meu caso, vai ser 6 por 6. Tá? O tamanho dela vai ser 6 por 6. Por que 6 por 6? 6 linhas e 6 colunas. É basicamente o número de graus de liberdade. São 2 graus de liberdade. Quais são os graus de liberdade? Deslocamento em X e deslocamento em Y. Se fosse o problema hidráulico, seria 1 grau de liberdade por nó, que é uma pressão, ou carga hidráulica. Se fosse um problema hidromecânico acoplado 2D, seriam 3 graus de liberdade. Deslocamento em X, deslocamento em Y e a poropressão por nó. Portanto, nesse caso, como eu tenho 2 graus de liberdade, tenho 3 nós por elemento, é um triângulo, né? Triângulo de 3 nós. É 3 vezes 2, então é 6 por 6. O sistema global, geral, ó, todos, qual é o tamanho dele? Eu tenho 1, 2, 3, bom, eu tenho 9 nós. Então é 9 vezes 2, né? 9 vezes 2. Vai ser 18 por 18. Aí você fala assim, nossa, professor, não pode ser. Como assim? Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando. Você tá falando aqui pra mim que cada elemento ele tem 6. É, ó. Cada elemento vai ser 2, 4, 6. Mas por que o sistema só tem, sei lá, 18? Ele não tem 8 vezes 6, né? Pessoal, esse elemento, ele contribui. Ó, esse nó 5, quantos elementos contribuem para esse nó 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse nó 5 aparece para 6 elementos. Quase todo mundo, né? Só o elemento 4 e 5 não contribuem para esse nó 5. Então ele se repete muitas vezes.
Então todos esses elementos aqui contribuem para ele, tá vendo? Ó? Todo mundo, né? Desde o nó 1 até o 3, e depois do nó 6 até o 8. Todo mundo está contribuindo. Por isso que ele fica não sendo o número de elementos multiplicado pelo número de graus de liberdade, tá? Essa é a matriz de rigidez, o tamanho dela vai ser 18 por 18. E a restrita vai ser menor, porque eu vou remover 1 grau de liberdade aqui, mais 2 aqui. Eu vou remover mais 3, vai ser 15 por 15. Eu vou remover a primeira linha, primeira coluna, a segunda linha, segunda coluna. E vou remover também, vai ser a 7, o 14 e a 15, tá? Aqui nesse nó, eu tenho grau de liberdade 1 e 2. Aqui eu tenho 3 e 4. Aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Na verdade é o 13 e o 14 que eu vou remover aqui, né? Na verdade não. É só o 13, porque só o 14 e o 13 não. Porque isso aqui tá fixo só em Y, né? É só o segundo grau de liberdade. Eu movo 14 e o 13 eu mantenho. Aqui, ó, tá preso nos dois. Eu não permito que mova nem nessa direção e nem nessa. Então eu removo os dois primeiros. Então eu removo 1 e o 2. 3 e 4 eu mantenho, 5 e 6 eu mantenho, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 13 eu permito, porque ele pode andar nessa direção. Ele não pode nessa. É o 14 removo, 15 e 16. Tá? Então esses são os tamanhos da minha rigidez. Então vai ter um sistema 15 por 15. Eu vou encontrar 15 deslocamentos, né? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, mais um aqui, 15. São 15 deslocamentos que eu vou encontrar. Os que eu não encontrei é que eu já sabia. Eu sei que o deslocamento aqui vai ser 0 em duas direções e que vai ser 0 em Y. O que geralmente eu pergunto na prova? Eu dou um sistema parecido com esse. E eu falo, por exemplo, ó, pessoal, monta a matriz, sei lá, monta a matriz de rigidez do elemento 8. Ou às vezes eu só peço para você calcular a função de forma ou matriz B desse elemento 8, né? É um triângulo. Aí você vai lá na função de forma que eu dei na aula retrasada, né? Semana passada. Vê qual é a função de forma do elemento, o N1, N2, coloca ele nas posições, né? Se precisar derivar, deriva. A derivada vai ser muito fácil, muito direta. E depois me fala qual posição ele vai estar. Esse elemento 8, ele vai estar na posição aqui, ó. Aí você tem que saber. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai estar na posição 9, 10, 11, 12. Aí depois lá pro final. Tem uma ordem. O grau de liberdade do elemento vai ser, ó, o número de nós que ele tem global, né? Ó, o número do nó global, número do nó do elemento, né? Então esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3. Desse jeito não vai dar. Mas você consegue pegar esse nó, né? O número dele, então aqui vai ser 5. Eu multiplico pelos graus de liberdade que tem total e menos o número da direção, por exemplo, né? Não é número de direção, não. Deixa eu ver. Vai ser. Se for o nó 1, isso aqui é o número do nó. É o número do nó. É o número do nó. Se for 1, tá certo. E aqui vai ser menos. Deixa eu ver, menos 1. Número do nó. Se for 1, esse primeiro nó, 2 vezes 1 menos 1 vai ser 1. Se for o número nó 1, e aqui vai variando, né? É o grau de liberdade. Deixa eu pensar. Vai ser 1 e depois vai ter que ser 0, né? Então, o primeiro número do nó vai ser 1. 1 vezes 2 vai ser 2, menos 1, 1. Depois vai ser o 1 ainda, mas o grau de liberdade vai ser 2. 2, 4. Não, vai ser 2 e aqui não vai ser nada, né? Então, aqui, ó. Vai ser 2. Vou colocar uma equação direta, é isso que eu tô tentando fazer, tá, pessoal? Tô escrevendo a equação pra vocês. Eu já fiz isso trocentas vezes, mas eu não memorizei.
Assim, ó. A equação para ver a minha linha de raciocínio melhor, né? Eu faço com exemplos. Então, eu tenho o número de nó. Vai ser 1. Para esse 1, eu vou ter 2 graus de liberdade. Tá? Ó. Grau de liberdade. Eu tenho 1 e tenho 2. E o global, globalmente, né, a posição também vai ser. Vou ter 2. Pro 1 vai ser 1 mesmo, pro 2 vai ser 2. Para esse nó. Pro nó 2, não vai ser assim, né? Vamos pegar o nó 5. E eu sei o global. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser o 9 e o 10. Esse é o 9 e o 10. E aqui vai ser 1, 2. Pronto. Eu só preciso achar uma relação para isso, tá? Eu tenho que achar uma relação para o número de nó, graus de liberdade e qual vai ser esse valor global. Eu quero achar esse valor global no final. Então, esse valor global que eu estou falando, né, o número do grau de liberdade global do meu sistema, ele vai ser o número do nó, duas vezes, né? Sei que vai ter duas vezes o número do nó. E aqui vai ser menos, deixa eu ver se funciona. Bom, é isso aí. Isso é assim, na verdade. O grau de liberdade, né? Grau de liberdade. É isso aí, tá, pessoal? Se o grau de liberdade, se o nó for 1, o grau de liberdade for 1, vai ser 0. Pera aí. Não pode ser, né? Deixa eu ter alguma coisa batendo aqui. Se for 0, vai ser 2, tá certo. É assim, ó. É. A esposa que tá falando da bagunça, minha filha. Ó, então aqui vai ser o número do nó. Isso é mesmo. Menos duas vezes 2 menos o número, o grau de liberdade. É isso aí, acabou. Certinho. De liberdade. Vamos ver se é isso mesmo? Então, se o nó for 1, vai ser 2. Se o grau de liberdade for 1, tem que ser 1, né? O nó 1, grau de liberdade 1 tem que ser 1. 2 vezes 1, 1. 2 menos 1 vai dar 1. Se 2 menos 1, vai ser 1. Se o nó vai ser 1 ainda, isso vai ser 2. E o grau de liberdade for 2, vai ser 2 menos 2, 0. Então vai ser 2 mesmo. Vamos pro nó 5. Grau de liberdade 1. 5 vezes 2, 10. 2 menos 1, 1. 10 menos 1, 9. Então tá certo. Se o grau de liberdade for 2, é isso aí. Vai ser isso assim, tá, pessoal? É... Eu fazia de outra forma. Podia jurar que era outra equação que eu fazia, que era mais simples, mas tudo bem, vamos deixar isso aqui. Tá? Então, para achar a posição global, né, do grau de liberdade, é só fazer essa continha, tá? Para cada nó que eu tenho. Então, para esse elemento 8 aqui, eu teria que ter entrado nos graus de liberdade 9 e 10, 11 e 12. E pro nó 9, né, vai ser 9 e 18. Menos 2 menos 1. Vai ser 18 mesmo, né? E aqui vai ser 17. E pro 16, 17 também. Então serão essas contribuições, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta, questionamento? Não? Perfeito. Então eu vou encerrar a gravação aqui.